Meus caros, meu Deus, isto está lindo. Isto está lindo. Faltam... nós esperámos por quinta-feira e pedimos desculpa. Já vimos que há quem anda a perguntar por nós, há quem anda a perguntar, então e o teu mister, não lançaram? Calma, nós estivemos à espera porque sabíamos que havia jogos importantíssimos de quarta para quinta, por isso esperámos pelos resultados. Cá estamos nós, para falar deles, para falar deste flagelo para o Botafogo. Vocês querem começar quê? Pelo Palmeiras? Portanto, vou enquadrar então. Vou enquadrar esta madrugada. O Palmeiras ganhou tranquilamente 4-0 ao América Mineiro, mais ou menos à mesma hora que o Botafogo jogava em casa do Coritiba e empatava de uma forma dramática. No fundo, mais um jogo normal para o Botafogo. Isto acontece já depois de as duas equipas saberem da derrota pesada do Flamengo em casa frente ao Atlético Mineiro. O Atlético já não luta para nada, o Flamengo... Desculpa. Será? O Atlético ainda luta? Será? Eu vou contar. Posso contar ao Paulo? Tenho comigo o Paulo Mangerotti, tenho comigo o Eduardo Massa. O Paulo tem andado em êxtase com esta recuperação final do Atlético Mineiro. E há dias vem para aqui, para o 00, para a redação, dizer que o Atlético ainda ia ser campeão. Isto depois, no episódio, ter tirado completamente a hipótese do Atlético ser campeão. E então apostámos 5-1 em almoços. Portanto, o que é que nós apostamos? Se o Atlético for campeão, eu pago 5 almoços ao Paulo, e se o Atlético não for campeão, ele paga-me 1. O Atlético ontem foi ganhar a casa do Flamengo 3-0 e colou-se ao Flamengo e também ao Botafogo. Acreditas, Paulo? É que você vai ganhar um almoço, eu acredito. Né? Mandaste-me fotos a provocar no WhatsApp à noite. É só pra... Espera. Houve aí alguma coisa, o teu microfone deixou de dar. Foi só pra gente aquecer a brincadeira ali. Ok. Mas... Oi. Pronto. Não toques. Tava a provocar só pra gente aquecer o debate, mas não... A verdade é que o Palmeiras tem tudo, absolutamente tudo pra ser campeão. Falta combinar só com o Fluminense e o Cruzeiro. Exato. Assim, a questão é que o Palmeiras vai pegar um Fluminense que tá preocupado com o Mundial de Clubes, nem se sabe se o Fluminense vai com o time titular ou não. A tendência, ou o mais inteligente, inclusive, seria não fazer isso. Mas né? agora, se calhar, também vai ser pressionado para o fazer, não é? Sim, é porque também tem aquele ponto, né? Ninguém gosta de perder esse título, né? Ser o clube que entregou o título. Então, claro. Então o Fluminense... É o orgulho, é o teu orgulho. Exato. E depois o Cruzeiro, que supostamente chegaria nesse jogo como um jogo de vida ou morte, né? Contra o rebaixamento. Mas hoje, depois dessa rodada, né, que a gente vai falar ainda mais pra frente de outras questões, o Cruzeiro ainda joga hoje, no caso, né, nessa quinta-feira, mas o Cruzeiro praticamente pode garantir a exato. Então, assim, e o Cruzeiro já não cuidava dele próprio durante o campeonato. O Cruzeiro vai ajudar o maior rival a ser campeão contra o Palmeiras na última rodada. Assim, é muito improvável, o título tá na mão do Palmeiras. A qualidade que o Cruzeiro tem, é verdade que nem que eles queiram muito, acho que eles conseguem. Essa que é a esperança do Atlético, é mais o Fluminense arrancar um ponto e o Cruzeiro arrancar no máximo aquele empate, né? Sabe, aquele jogo... Mas mesmo que o Atlético iguale o Palmeiras, tem menos... Não, o Palmeiras ganhando um jogo é campeão. É isso. O Palmeiras tem que ganhar 1 de 2. Ponto. Porque aqui o que conta é a diferença de golos, não é? Exato. Porque em termos de vitórias estarão todos iguais. Sim. Estarão todos iguais e se bem que se forem 2 empates do Palmeiras, é isso. O saldo de gols é muito positivo do Palmeiras, não dá pra tirar. O Palmeiras não levanta a taça no final de semana, mas se ganhar, todo mundo sabe que já é campeão. Sim. Grêmio e Bragantino ainda jogam, mas estão a 4 pontos deste lote de segundos classificados e estão a 7 pontos do Palmeiras. É praticamente impossível para estes e por isso estão fora. A luta é a 4, se bem que nesta altura, se calhar podemos dizer que 90% do título é do Palmeiras. Sim, pelas estatísticas mesmo, o Atlético que estava nessa arrancada, o Atlético ele tirou mais de 20 pontos de diferença para chegar nessa posição que ele estava. Quando acabou o primeiro turno, a gente falava do Atlético brigando contra o rebaixamento, o que era até uma verdade, né, naquele caso.
Mas hoje, pelas estatísticas, antes dessa rodada, a chance do Atlético era de cerca de 1%, e segundo a matemática, hoje é mais ou menos 6% de chance de título, que eu acredito que seja mais ou menos o mesmo de Botafogo e Flamengo aí. Ou seja, o Palmeiras certamente pelo menos com 85% de chance de ganhar. Matematicamente eles têm 80% de chance de ganhar, mas a matemática nesse caso diz pouco, né? É questão mesmo dos confrontos. A gente analisar os confrontos, o Palmeiras só precisa ganhar 1 de 2, é teoricamente uma missão bem fácil para um time como o Palmeiras. Ao mesmo tempo, tem isso sem contar com o deslize dos outros, né? Isso sem contar com que os outros também podem perder pontos. Claro. Mas pronto, pode haver, é mais provável, havendo 3 equipas na perseguição, que uma delas faça os 6 pontos, né? Sim. Agora, a questão é, Palmeiras e Fluminense vai ser uma final pro Palmeiras, já pro Fluminense vai ser um jogo tranquilo de preparação pro Mundial, mas o que pode ser positivo. O Palmeiras também não é uma final, não é? É uma final. É uma final que não é, ou seja, um empate é ótimo. Um empate não é... Não é ótimo porque joga pressão ótimo no último jogo, né? Exato, vai jogar a pressão pro último jogo. Ok, percebo. O último jogo, se não me engano, é em Minas. Né? E depois se eles empatam mas é em Minas com... Assim, se o Cruzeiro chegar precisando de ganhar pra não cair, né? Porque se for em Minas com o Cruzeiro não ligando pra nada, é capaz de ter 50 mil cruzeirenses torcendo pro Palmeiras. É verdade, né? Sim, se o possível campeão for o Atlético, é verdade também. É verdade isso. O Palmeiras tem tudo pra ser campeão. E aqui vamos àquele tema que nós já discutimos aqui informalmente, que é depois de campeonato tão imprevisível, vai terminar exatamente do jeito que a gente previu. Exatamente. É mesmo. Né? Exatamente. A gente falava de Palmeiras ali em cima, o Atlético Mineiro, o Flamengo, a única surpresa, no final das contas, que se a gente tivesse falado, antes de tudo, que o Botafogo ia terminar em segundo, terceiro, já assinava o botafoguense feliz da vida, que era acima de qualquer coisa que tinha imaginado. Completamente. Agora não sei se queremos entrar agora no... inclusive a gente falou Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. O Fluminense foi campeão da Libertadores, né? O Flamengo e o Atlético estão no G4 ali. Exato. E o Palmeiras provavelmente vai ser campeão. Realmente ali é tudo que a gente achava que ia acontecer nesses de cima, aconteceu. O Botafogo foi a grande surpresa, que nosso amigo Paulo falou que o Botafogo ia ser rebaixado. Eu não fui tão longe, mas falei que ia terminar ali para 10º. Mas atenção. Atenção. Mais 5 jornadas. Atenção. Olha que mais 5 jornadas turno, pelo segundo turno. Isso. Na campanha de segundo turno tá na zona de rebaixamento. Junto dos 3 rebaixados. O Goiás tá rebaixado, mas vai ser rebaixado hoje ou amanhã. Mas... Diz tudo sobre o que está a ser... junto dos 3 já rebaixados. Só não tá lá os que estão brigando para não cair. Mas o Botafogo tá junto dos 3 que já caíram. É impressionante. A série do Botafogo. Portanto, as últimas 9 jornadas eles conseguiram 5 empates e 4 derrotas. Com requintes totais de crueldade. Posso falar aqui do Botafogo um pouco? Totalmente. É assim, podemos falar, mas se calhar falamos depois deste vídeo, que é um vídeo... que é qualquer coisa. O que é que acontece? Isto é Botafogo TV, não é? É Botafogo TV, em que eles fazem aqueles relatos em que o narrador e o comentador estão a aparecer na imagem, depois estão as equipas lado a lado. Vocês, se virem em vídeo, podem ver. Este vídeo é impagável. É mais de 1 minuto, mas é impagável. Vamos ver. Portanto, o que é que aconteceu com o Botafogo? Para quem ainda não sabe, o Botafogo, um bocadinho... Há filme do que tem acontecido, marca de penalti aos 90 mais 7, num jogo que teve 5 minutos de compensação, e depois acaba por sofrer o gol do empate. Contra o Coritiba, em casa do Coritiba. O Coritiba já rebaixado. Vamos ouvir esta narração. Tiquinho pra bola, 51,5. Tiquinho Soares vai cobrar, marcou. Tiquinho, correu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Botafogo! Chiquinho! 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 Soares! De pênalti aos 52. Você sente a pressão.
deve sentir, colocando no fundo do gol. Tem campeonato, tem Botafogo, tem disputa. Respeitem o glorioso, respeitem o Botafogo de Futebol e Regatas. Tem que acabar, e antes do jogo a gente brincava aqui. Pro Botafogo não tomar um gol no acréscimo e perder a vitória, tem que fazer o gol na última bola. Isso Era que é uma cruel. brincadeira, uma Muito piada, cruel. algo que a gente brincava. Mas tem que ser dessa forma. Pra voltar a vencer no campeonato a 2 rodadas do fim. 53,5. O árbitro já tá de olho no Eu fico cronômetro. suando frio, Vinícius. É apitar e Eu acabar não o sei. jogo. Acaba o temos que jogo. ouvir até o fim. 53,5. Porque o gol é já assim. O Curitiba não tem por que também querer atacar. Vem bola pro Curitiba. Vai jogar na área, Matheus. A bola tá no alto. Tira! Adrielson. A bola tá no alto. Vai pra dividida. Aperta, 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 aperta. Não pode deixar. Cruzamento que vem. Tira essa bola. Tira essa bola. Hugo fecha. 54. O passe atrás. Sem falta. Cruzamento que vem. Moreno. Alguém. Alguém. Pelo amor de Deus. Não é possível. Gol do Curitiba. Isso é fantástico. Aos 54, empata o jogo. Acabou. Não tem. Isto é muito bom. Isso é fantástico. E a gente ri de nervoso, porque é um Eu riso tô até sofrendo, triste. sinceramente. É, A minha mão tá suada aqui, a minha mão tá eu suada. imagino, eu sofro com isso. Imagina o Botafoguense. Eu rio, mas Meu Deus, Eu tenho isto um- é, É sofrido mesmo demais. cruel. Isto É é, muito- mesmo cruel. Isto é... há Não, coisas quer dizer, que era- só acontecem com o Botafogo. Mas isso, nem isso é demais. Isso já passou Dos até limites, dos total. limites. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Eu imagino. Há uma nova dimensão. Há uma nova dimensão no futebol muito- a partir de agora. Eu tenho certeza que tem botafoguense que virou ateu. Porque não dá pra acreditar em Deus depois disso. Não, Imagina não, você é isso é- botafoguense e acontece isso. Isso é cruel demais. É um terror. Há crueldade e agora há um nível máximo que é botafoguense. É impressionante. Eu tenho um grande amigo, um abraço, Tupi, botafoguense, mandou mensagem hoje pela manhã, vi a mensagem dele hoje pela manhã, falando que o que o Botafogo faz com um torcedor dele é pior do que tortura na ditadura. E eu tinha visto que tinha empatado o jogo, mas eu já tinha dormido. Empatar é mau. e- Saber como é que aconteceu Não, é aquilo. Se tivesse ficado 0x0, tava todo mundo conformado, todo mundo esperando que o Botafogo já não ia ganhar o título mesmo, mas fazer da forma que foi é muito triste. Sinceramente, assim, a gente acha engraçado, mas acho que é engraçado até de nervoso, porque é triste demais. É triste. Isto merece... E não é a primeira vez, né? Imagina aquele jogo do Palmeiras. Eles só precisavam de um desses pontos pra Sim. realmente defender o título. O Palmeiras, eles só não precisavam entregar pro Palmeiras, mas eles tiveram outras 200 chances, né? Se pegasse esses pontos que eles perderam com gols no fim, sofridos no fim, ou viradas ali estranhas, eles eram campeões, o Botafogo era campeão. Se tivesse Ai, deixado o Bruno Lage, era campeão. Coito. Eu também Não, acho. É verdade. eu não acho. Eu também que acho. isso. Eu acho que Eu não acho, tem eu como não ser acho. pior. É porque não tem como ser pior do que tá. E se tivesse ligeiramente, mas tivesse isso. ganhado um jogo, Ganharam já um joguito aqui. era um jogo. Eles ganharam 2 jogos na segunda volta, acho eu. E foi os 2 do mas o Lage. Bruno Lage que deixou eles nessa situação. Então Não foi o Bruno Não vamos Lage. defender Então, o mas Bruno Lage. vocês um dia dizem que é o Luís Castro, outro dia dizem que é o Textor, outro dia dizem que é Não, o não, Azar, não, outro dia não, dizem não. é o Bruno Ó, Lage. Eu ó, não percebo. Pra mim sempre foi o Bruno Lage. O Não, Luís tu Castro... sempre disseste que era o Luís Castro. Sim, o Luís Castro é culpado, mas o culpado por ter saído. Se ele tivesse lá, com certeza o Botafogo era Isso é campeão. certo. Isso é certo. Não, é isso que... O Bruno Lage não. O Bruno Lage destruiu o time. Eu não acho. O Bruno Lage fez pontuações normais para o Botafogo. Se calhar se fores a ver isso. Agora, quem veio a seguir, os 2 treinadores a seguir, é que fizeram pontuações de descer de divisão. Eu acho... É o Lúcio Não Flávio, achas? né? Não, o Thiago Nunes jogou esse jogo, né? Acho que foi o primeiro ou acho segundo que- jogo Não, dele. Primeiro, segundo. Segundo. Olha, Segundo. Ok. Sim, pronto, o Lúcio Flávio. Aqui. Não, mas o Lúcio sim, Flávio nem o Lúcio treinador, Flávio nem né? é o Isso aí. interino. A responsabilidade... Escolheram, não? Não, mas os jogadores escolheram. A responsabilidade total, e é o que se fala no Brasil, e eu acho que tem que ser levado a sério, é se esses jogadores do Botafogo vão ter alguma condição de no ano que vem, ou de qualquer outro momento da carreira deles, retomar uma carreira de normalidade. Porque, sinceramente, esse time do Botafogo, ele era a seleção do campeonato no primeiro turno, e ontem eu tava lendo nos comentários, jornalistas, torcedores, todo mundo falando que ninguém consegue colocar um jogador sequer do Botafogo numa seleção do campeonato. Talvez o Adrielson, Pelo que momento, é né? o zagueiro. Pois. Mas assim, não tem como. O Lucas Perry, que é o goleiro, foi convocado pela seleção brasileira. Esse gol que ele tomou, vai me desculpar, o Lucas Perry, ele ficou parado num cruzamento rasteiro na segunda trave.
Um cruzamento que saiu do lado direito para a segunda trave, passou pela zaga inteira, chegou no pé da trave pro jogador do Curitiba fazer sozinho. É inaceitável a situação que o Botafogo chegou e que os jogadores colocaram. E os jogadores escolheram o Lúcio Flávio. Você tá falando de tática aqui, mas do Bruno Lage fazendo pontuações táticas. O Bruno Lage acabou com o espírito do Botafogo. Ele acabou, ele destruiu todos os principais jogadores. Ele botou o Tiquinho no banco. Ele destruiu Eu acho que psicologicamente o Botafogo. Eu diria que o Bruno Lage tem um pecado capital, que é quando ele, do nada... Ele é derrotado. Ele foi um derrotado. Ele do nada vem dizer que mete o lugar à disposição. Lembras-te disso? Lembro. O discurso dele no segundo jogo era de derrotado. Quando ninguém imaginava nada. Ninguém tinha falado nada. Na casa do Palmeiras, acho eu, ele perdeu. Acho que tinha sido depois de um jogo de Copa Sul-Americana e pronto. Eu acho que foi quando ele perdeu... Bem, agora deixa-me só confirmar. Sinceramente, a minha crítica aqui ao Bruno Lage... Não, perdão, em casa é este jogo. É antes da paragem de setembro. Eu lembro perfeitamente que eles depois ficaram com 15 dias para limpar a cabeça. Foi quando ele perdeu em casa com o Flamengo. E toda a gente, nós aqui dizemos, ok, é normal. É. Perdeu no fim também. E depois disso acabou. Por quê? Porque ele destruiu psicologicamente o Botafogo. Não é questão tática aqui, porque ele fez muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas taticamente, de escolhas. Mas nesse caso aqui, o problema do Botafogo não é tático. O problema do Botafogo, os jogadores morreram. Os jogadores acabaram. Eu concordo que o problema é psicológico. Era o melhor goleiro do campeonato e de repente ele está destruído. O Tiquinho Soares... Acabou. Os jogadores todos mas estão... Se calhar, mas se calhar o valor... no semblante mas os jogadores. Não são isto. O quê? Pergunto-te. Os jogadores não são isto. Não, eu ia falar até o concordo. O nível dos jogadores não é este? O nível não é esse. O nível não é aquele do primeiro turno, com certeza. É isso? Com certeza absoluta, mas não é esse o Botafogo não teve nível de equilíbrio para o que ele realmente é durante o campeonato todo, pro bem e pro mal. Mas eu até concordo com o Eduardo que é a questão psicológica, mas eu acho que é um pouco cruel colocar só no Bruno Lage, porque assim, esses jogadores, para mim, eles têm muita responsabilidade. Eles pediram o Lúcio Flávio e perder esse jogo, não tem condição nenhuma de você empatar com o Curitiba da forma que empatar. É falta de respeito. Sim. Os jogadores têm responsabilidade, como tem responsabilidade de ter colocado o time lá em cima também. Eles se superaram. Claro. Pela positiva e agora eles superaram pela nos surpreendem pela negativa também, porque ninguém... Fora o Paulo que esperava, eu não esperava o Botafogo tão mal assim, como está nessa reta final. Mas eu sinceramente, eu acho que vejo os jogos do Botafogo e eu vejo momentos de time de campeão. Eu vejo momentos assim, esporádicos, um tempo, às vezes 15 minutos, 20 minutos. Basta acontecer algo fora do padrão... E mexe tudo ali na cabeça, né? Parece que o time morre psicologicamente. Eu não sei se vocês viram o lance do gol do Tiquinho, porque aqui no vídeo não mostrou, mas não sei se vocês viram, foi um pênalti, né? Na cobrança do pênalti, o Adrielson estava ajoelhado junto do Thiago Nunes, perto do banco de reservas, chorando na hora que o Tiquinho converteu o pênalti. E o Thiago Nunes também com uma cara de choro. É porque eu não sei, tem uma energia de choro. É muito duro. Parece que até sacanagem, mas é verdade. Mas tem uma energia ruim no Botafogo, porque a forma como o Adrielson tava ali, parecia que era final de Copa do Mundo, podia até ser pro Botafogo, mas ele não pode... Faltavam 5 minutos pro jogo acabar, o jogador tem que se recompor, ele não pode parar ali e se ajoelhar com a cara de choro. Acho pelo que amor ali de tem Deus. um contexto também, a gente tem que pensar que essa energia é uma energia que não vem só desses jogadores, vem da torcida, vem de um time. É isso. A questão é essa. De um time de 28 anos sem ganhar um brasileiro. Com certeza. E vem de um time que vem de passagens pela Série B e que teve perto de deixar de existir há 3, 4 anos atrás, porque o buraco era tão grande financeiro, mas tão grande... Que ninguém sabia como sair. Então, é um time que renasceu. Se você botar, assim, fazer uma avaliação justa, esse foi um campeonato espetacular para o Botafogo. Ele está lá no G4, ninguém dava ele no G4. Então, acho que esse peso, essa pressão, é uma pressão que os jogadores que não são jogadores de tanto peso assim, são jogadores que a gente conhece que foram sempre coadjuvantes, inclusive o Tiquinho Soares, né? Foi coadjuvante, ele é bom jogador? É bom jogador, sempre foi coadjuvante. São jogadores que, quando bateu essa pressão, e aqui por isso eu não culpo tanto os jogadores, a pressão tá toda neles, num caos em volta, porque o Luiz Castro,
Quando sai, ele joga o Botafogo no caos. Porque um time que tá na liderança Mas a questão é que o caos não e chega começa aí. a O ficar caos não sem chega rumo. aí, chega depois. Mas é ali que começa o caos. Por quê? Porque vem o Caçapa, faz um bom trabalho, mas todo mundo sabe que é interino. Aí depois vem o Bruno Lage. Imagina, você tá num time que é líder e de repente você já tá no 5º técnico. Né? Qual é o trabalho, qual é a continuidade? Então, eu acho difícil jogar um pouco a culpa só no jogador. É claro que os jogadores são eles os mais importantes. Mas também apontar só ao Bruno Lage, eu acho que também é um bocado demasiado. Só não é? pra Eu acho que o Bruno Lage é culpado de botar o time para baixo. Eles tinham uma verba... A aura era positiva e passou a ser negativa. Passou a sim. ser negativa, que foi um trabalho que o Luiz Castro conseguiu fazer. Mas eu vou-vos dizer o que Nisso é. eu concordo. Ele trouxe de volta uma aura que o Botafogo pertence ao Botafogo, Sim, e o Luiz é do Castro ADN, tirou. O Luiz Castro tirou isso. É o maior mérito do Luiz Castro pela forma como ele era. Talvez chato para as pessoas no Brasil, mas a forma que ele era, ele tirou. E o Luiz Castro trouxe de volta. Eu resumo isso muito fácil. Até Luiz Castro e Caçapa, não é? Era maior a vontade de ganhar e a partir daí passou a ser maior o medo de perder. É isso. não é? Perfeito. É exatamente Belo resumo. isso. É isso. esse. Você falou tudo. Só pra a gente não prolongar, porque ainda tem Palmeiras, Sim, tem depois já vamos Atlético ter e tudo tempo. mais. Mas eu acho só uma coisa sobre o Botafogo. O mais triste é porque eu realmente apostei no Botafogo pra descer. Ninguém apostou no Botafogo pra estar no G4. E o Textor, no meio disso tudo... ele, inclusive, esses dias uma torcida do Botafogo se posicionou pedindo a saída do Marlon Freitas e tudo mais, e o Textor respondeu, o torcedor falando, é sério que você está falando isso? Olha, você não deveria ser ingrato com quem te permitiu sonhar. E o Textor tem um ponto de razão aí, apesar de eu estar criticando muito aqui os jogadores do Botafogo, porque o cruel é que, sinceramente... É muito difícil tirar alguma coisa de bom disso pro ano que vem. É muito difícil o botafoguense confiar em qualquer desses jogadores pro ano que vem. E é isso que é o negativo. É isso que é negativo. Eu não sei qual é que vai ser o mercado de transferências, nem sei qual é o próximo treinador, mas eu diria que o Botafogo Tem que reformular. corre o risco de para o ano andar a lutar para não descer. Por causa desta nuvem tão grande que está Não, ele sobre si. tem que reformular o elenco. Não tem clima Não, nenhum. e mais, não tem e clima mais, nenhum. e só eu mais acho que uma. tem que trazer estabilidade pro Botafogo, tem que confiar nesses jogadores, obviamente, Pois, mas tem que como? fazer. Tens que ganhar jogos e não vai ser fácil. O Luiz Castro pegou esses mesmos jogadores, E estava na lama também. ele tava na lama e ele conseguiu manter. Não conseguiu? Mas então é o eu acho clima que da sim, derrota, eu né? acho que- Mas sim, entretanto já são mas 3 treinadores que não conseguiram. Vai ter que chegar um novo Luiz Castro você pra tem virar que essa chave. interromper a bola de neve. Ano que vem, ano de Libertadores, tem que chegar alguém e falar: o Botafogo tá na Libertadores, o Botafogo tá numa crescente, esses jogadores colocaram a gente na Libertadores e, obviamente, tem que reforçar, porque o time não é forte, é um time médio pra bom. E é isso. E a diferença do Botafogo, já que é pra falar de Palmeiras também, eu acho que é importante falar disso. O que faz esse Palmeiras tá ali no topo é a mentalidade e a estabilidade. Tá? Então, o Palmeiras é um exemplo. O Palmeiras de hoje, desse ano, é um Palmeiras que tem muito problema de elenco, perdeu jogadores importantes, é o pior Palmeiras do Abel Ferreira, provavelmente, em termos de tudo, do futebol jogado, não culpa do Abel, culpa mesmo do elenco, de Material carências humano, do né? elenco, material humano. Ele deu muita sorte de ter a melhor geração da base do Palmeiras, provavelmente, na história, com o Hendrick, deu uma revigorada total ali nessa reta final. Ainda bem que já estás a Jogadordaço. rematar o Palmeiras Exato. também. Portanto, Fazer- estamos a ficar mesmo com muito pouco Exato. tempo. Eu só queria dar um apontamentozinho em relação ao Botafogo para terminar. Para o ano, estes jogadores, das duas uma, ou vão estar completamente arrasados e a precisar de psicólogo a meio da época, Eles já ou tão. então vão estar num clube que vai estar tão bem a meio da época que eles vão querer sair. Eles não vão querer estar num contexto de poderem falhar outra vez, não é? Imagina o Tiquinho Soares, seja no Botafogo ou vá para outro clube. Se ele estiver a meio da época em primeiro lugar, ele vai querer sair, não é? Porque São o medo jogadores. de perder é enorme. São jogadores que não têm um mercado assim tão grande fora do Botafogo. Sim, claro, eu sei. Pronto, na Série B. Alguns deles, se calhar, vão jogar na Série B. Não, sabe? não, Alguns, acho. os suplentes. Não, Ninguém quer passar por isto outra vez. Não acho que Isto isso
é eu nem sei categorizar o que o Botafogo passou. É que não estamos a falar de uma recuperação inacreditável de alguém. Estamos a falar de alguém que perdeu. Sim e não. Então tu chegas ao final, o Palmeiras vai ter 50% de vitórias. O Palmeiras, 50% sim, é porque de o vitórias, Palmeiras, é pouco. é porque o Palmeiras encaixa exatamente no que o Eduardo falou. O Palmeiras, ele tá ali dentro de uma estabilidade de um clube que com essa pontuação normalmente não estaria ali liderando. Exatamente. Muito provavelmente 9 vai empates ser e 8 derrotas, é muito. a tendência é que seja, se for 2 vitórias, talvez fique um pouco acima, mas se for uma vitória só, vai ser o segundo pior campeão da história, mas o Palmeiras ele tá ali no nível de estabilidade que ele sempre esteve mais ou menos nessa parte da tabela, não em primeiro. Mas é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que não foi propriamente uma grande recuperação do Palmeiras. Do Palmeiras, uma não. perda incrível. Sim. Não ganhou a 9 jogos. Não, sim, do Palmeiras não foi, mas só que o Atlético Mineiro tirou 20 pontos do Botafogo. Ok, mas o Atlético... Ele tirou 20 pontos do Botafogo. Percebo isso, ok, mas não é o Atlético que está lá em cima. Não foi aqui uma grande recuperação de alguém para ir para ser campeão. Percebes? Foi alguém que estava lá em cima e que perdeu até alguém chegar. Sim. Acima de tudo, o Botafogo perdeu o campeonato. Isso ninguém tem dúvida. É isso. Bem, vamos então para os nossos remates finais. Querem começar pelo mais ou pelo menos? Podemos ser pelo mais? Pelo mais. Nada mais, vamos lá outra vez falar disso. Diz lá. O mais da semana é o Filipão, né, o nosso Scolari, que faz uma campanha irretocável de segundo turno no Campeonato Brasileiro. O Atlético ganhou de todos esses adversários que estão aí na parte de cima da tabela. E para conseguir chegar nessa posição que ele está hoje, ele tirou 22 pontos do Botafogo, se eu não estou enganado. E ele até começou bastante mal, não foi? Começou bastante mal. O Atlético passou uma série de jogos sem vencer, estava, inclusive, de certa forma, ameaçado de rebaixamento. Não é ameaçado de rebaixamento, mas gerava uma preocupação porque o Atlético simplesmente não ganhava. É o campeão da segunda volta? Está em primeiro lugar do segundo turno, estava ali próximo do Flamengo, mas agora ganhou do Flamengo, então nesse segundo turno já está isolado. Afinal, Filipão não é só para Copas. Não, e eu tenho que trazer aqui um comentário, até que foi do PVC, o jornalista bastante conhecido no Brasil, de como é admirável que o Filipão, um profissional de 74 anos, o maior treinador da história do futebol brasileiro, indiscutível, o maior campeão da história do futebol brasileiro, né? É o treinador com mais títulos, é campeão do mundo, 4 vezes semifinalista de Copa do Mundo, enfim. Mas o Filipão, aos 74 anos, criticado por tudo e por todos, criticado por mim, criticado por outros jornalistas, criticado pela torcida, aos 74 anos, tá ali e consegue fazer uma recuperação dessas e coloca o Atlético nisso. Tem que todo mundo queimar a língua, dar a cara a tapa, porque o que o Filipão fez com esse Atlético, o Atlético ganhou esse jogo contra o Flamengo, dominou o jogo do início ao fim, o mesmo já tinha feito contra o Grêmio, e provavelmente não vai ser campeão mesmo, mas tem que se louvar o trabalho do Filipão, do Scolari, porque qualquer coisa de espetacular esse segundo turno do Atlético Mineiro. O Atlético provavelmente não será campeão, porque o Atlético perdeu pontos, sabe para quem? Para o Curitiba, para o América, para o Cruzeiro, para o Vasco e para o Corinthians. Okay. São esses pontos que o Atlético perdeu. Os outros todos, o Atlético ganhou. O Atlético perdeu esses pontos, por isso, muito provavelmente não será campeão. Não é campeão. E do mais para o menos da semana. Porque nós não continuamos jogando, como sempre. Futebol é isso aí, futebol é sorte, mas nós nunca desistimos, nunca. Curiosamente, este áudio é depois de uma derrota do Filipão numas semifinais do Mundial por 7-1. Segue, Eduardo. Já que falamos ali desculpa, tu disseste que foi 4 vezes semifinalista das Copas do Mundo? Ele foi com Portugal em 2006, com o Brasil em 2014 e ganhou 2002. Ganhou 2002. Então 3, né? 3, ok. 3. Não, pensei que me estava a faltar alguma, estava a tentar fazer 3. O cálculo de cabeça. Ok. Então, já não sei se é o melhor treinador de sempre do Brasil. Só 3, tá bom, né? Tá bom. Tele Santana, não. Não ganhou a Copa, só fez a seleção que jogou mais bonito, mas não ganhou.
Não, mas ganhou muita coisa com o São Paulo, por exemplo. E Quem eu não ganhou? sei, isso Em de dizer 94 quem ganhou? que o Zagallo? Filipão... em Barreiro. Barreira. Barreira, Zagallo era coordenador, era Isso. o auxiliar, vamos dizer assim. Sim, Zagallo é 98, não é? Zagallo era 98 e 70. Aliás, Foi o campeão em treinador, 70. sim. aliás, o Foi outro treinador campeão que fez essa mesma coisa que o Filipão foi o Zagallo. Ok. 3 semifinais. Exato. O Zagallo é um monstro sagrado, mas ninguém vai considerar que o Zagallo é o melhor treinador da história do Brasil, apesar dessa Eu história. diria que Outros nunca tempos, né? alguém... Não tem como falar Nunca sobre alguém isso. pensaria... Eu diria que nunca alguém diria que o Scolari seria o maior treinador de todos os tempos do Brasil. Ignorância minha, talvez. Exato. Pode eu pegar também o- não, pode- eu não considero também. Eu Pode- não considero, ok, mas ok. é um Pode puxar o currículo dele agora, falar quantas Libertadores brasileiros, Copa do Brasil ele ganhou. É dos mais Não, bem-sucedidos. ignorância minha, volto a dizer. Menos da semana. Menos da semana, a gente falou ali dos clubes que estavam na zona do rebaixamento, que tiraram pontos do Galo, né? Santos, Vasco, Bahia. O Vasco tinha uma final contra o Corinthians, chegou a estar na frente, tinha o jogo nas mãos, tomou a virada de 4. O Santos contra o Fluminense está preparando para o Mundial, se falava em poupar jogadores, poupou só 2. 3-0. Foi 3-0, mas assim, foi uma... No Vila Belmiro. podia ter sido 5, 6, 7, 8. E o Fluminense jogando a ritmo de treino, tá? Ok. O Bahia podia ter aproveitado esses 2 deslizes e foi responsável pela primeira vitória do São Paulo fora de casa no Brasileiro. O São Paulo não tinha vencido um jogo fora de casa. O Bahia, que tinha acabado de golear o Corinthians, estava com aquela todo mundo assim animado, colocamos 5 no Corinthians, agora vamos reagir. Toma um gol no fim do São Paulo, que nunca tinha ganho um jogo fora de casa no Brasileirão. E fica ali na zona do rebaixamento. Então, esses clubes que estavam numa toada boa ali, que estavam vencendo e pareciam que estavam reagindo, de repente parece que deram ali uma pane no sistema. E Terrível, reta final. Terrível. Terrível mesmo. Quem comemorou ali foi o Corinthians, o próprio São Paulo, o Internacional, o Fortaleza e o Cruzeiro. O Cruzeiro que joga hoje... e também, mas vamos lá, o Cruzeiro tem que fazer pelo menos um pontinho hoje contra o Atlético Paranaense, porque depois vai pegar o Botafogo e o Palmeiras, que brigam pelo título e são muito melhores que o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem que... Esse jogo é uma final. Este é uma final. Só que o Cruzeiro hoje só precisa vencer esse jogo, ou até um empate talvez já baixe pro Cruzeiro escapar. Então tá numa posição melhor, né? Muito bem. Tá, você quer encerrar com polêmica? Então. Eu não sei se ele é o maior, mas eu acho, por exemplo, eu gosto mais do Mourinho. Mas quem é o maior treinador português de todos os tempos é o Mourinho? Boa questão. Eu quero saber, que treinador português tem uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações, uma Recopa Sul-Americana, uma Champions League da Ásia, 2 Libertadores, uma Mercosul, 7 títulos nacionais por 3 países diferentes, 5 Copas do Brasil e um tanto outro de Copa aí de países esquisitos que eu não vou saber. Ou seja, falar não o ganhou nome. nenhuma Liga dos Campeões. Ganhou uma Liga dos Campeões da Ásia e 2 Libertadores. São 3 títulos de Liga dos Campeões. Não. Para mim, ganhar uma Liga dos Campeões é mais importante que esses 3 títulos. Para mim. Peraí. Esse aqui é o não, Tem não. Mister na área, um programa feito sobre futebol brasileiro, então sem eurocentrismo aqui pra cima de mim. Aqui não. Pelo amor de Deus. não. O Aqui Filipão não. treinou o quê? O Chelsea? E o Mundial? O Mundial é o quê? Não, olha, por Mourinho- exemplo, o Mourinho no o dia que Chelsea... eles ganhar E uma quantas Copa Copas do Mundo? O vem dia que ele- falar, O Mourinho no Chelsea Se for assim, e o Filipão então- no Chelsea. Não preciso mais nada. Foi o único sítio onde eles tiveram os dois. 6 meses. Ponto. O Filipão Aí, teve 6 olha, meses. ainda bem que eles não ficaram com mais tempo, não é? Tá bom, então. O dia que o O Mourinho... único sítio onde estiveram os dois... O dia que o Mourinho ganhar uma Copa do Mundo, ele senta na mesma mesa. Mas ele nunca foi selecionador. Fugiu? Covarde? Não, ele tinha um trabalho, não foi selecionador. Por isso, ok, não, eu acho que não Então, podes fazer essa comparação. Quando o Mourinho tivesse 74 anos, depois vimos aqui e falamos. Tá bom. O Filipão... Combinado? O Filipão treinou 6 meses o Chelsea. O Mourinho desde sempre com trabalhos na Europa. É isso? O Filipão foi 6 meses ao O Chelsea. Filipão é brasileiro. Ele tinha Correu mal. Ele tinha que ganhar a Correu mal e mais Libertadores. ninguém o quis. A Libertadores que Ali. ele tinha que ganhar, ele ganhou. Tá bem. Meus amigos, tudo contado, nós voltamos na próxima semana, acredito eu, já com mais definição. Diz. Só uma coisa, as Libertadores que ele ganhou foram numa época que o futebol europeu era muito pior do que o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. Quem? O Estamos Scolari. E Sim. agora não consegue ganhá-la. Agora que é muito mais fácil, ele não conseguiu ganhá-la.
Tal. Tudo contado, amigos. Voltamos para a semana, provavelmente já com definição, nesta reta final da segunda temporada do Tem Mista na área. Continuamos à procura. Se calhar já não procuramos. Acho que já não vai chegar. O patrocinador que nos leva a gravar ao Brasil. Por isso vamos fazer os últimos episódios aqui, mesmo na redação do 00 e do Gol em Portugal. Um abraço e até à próxima.